Shalom, meus irmãos, bom dia, graça e paz, superabundante. Que dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu ontem, que dia bonito o Senhor está nos dando hoje e que dia abençoado será o dia de amanhã. Bendito seja o nome do Senhor. Mais uma vez nós estamos juntos, eu, pastor Admilson, da Igreja Apostólica Semeando Vidas. Vamos tomar juntos esse café da manhã com os sacerdotes da nova aliança. Bem, eu quero convidar você a meditar comigo na palavra de Deus. Umas poucas palavras, um pequeno tempo. Eu peço que você reserve agora somente uns 15 minutinhos da sua atenção para nós debruçarmos, para nós lermos e conversarmos nessa simplicidade do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, Israel estava sob o governo dos juízes, né? E todas as vezes que um juiz, todas as vezes que Israel pecava, um juiz era levantado para ajudar o povo. Muitas das vezes a gente não sabe por que a gente tem que estar na igreja o tempo todo, é porque justamente nós esquecemos o tempo todo dos princípios. Nossa reação é muito natural, é muito carnal, não é verdade? Se a pessoa dá uma fechada na gente, a gente logo dá um grito, seu maluco, seu doido. E aí depois, com calma, a gente para, pensa, e Jesus, tem misericórdia de mim, pequei contra o meu irmão, pequei contra os céus. Então nós somos assim, nós temos uma reação muito carnal, muito à flor da pele. E a galera já está entrando aí. Bom dia, gente. Bom dia, dona Nira, Lu, a paz do Senhor Jesus. Shalom, Alberto. Shalom, meu querido. Bem, vamos seguindo então. Já compartilha aí essa sala de essa palavra. Abre uma sala de vídeo, vai dando a sua curtida, o seu like. O importante é que essa mensagem chegue até os quatro cantos da terra. Amém? Então, irmãos, nós somos assim, imediatistas. E isso é muito ruim para quem está no Senhor. Porque o Senhor, ele está, sabe, o Senhor está nos provando dia após dia, provando o nosso caráter, o nosso comportamento, provando a nossa fidelidade. Deus é maravilhoso. Por quê? Porque Ele quer que nós deixamos as coisas de criança e nos tornamos homens maduros na fé. Deixar as coisas de menino e começar então a viver na maturidade de Cristo. Bem, e daqui a pouco a gente vai estar falando como o próprio apóstolo Paulo, né? Combati o bom combate, guardei a fé, acabei a carreira. Bendito seja o nome do Senhor. Em Juízes, capítulo 10, olha como que as pessoas fazem. Elas acabam se desviando do caminho do Senhor. O povo de Israel, eu e você, nós nos desviamos facilmente. Basta um estopim, um pavio aceso que a gente explode, quer no trânsito, em casa com os nossos filhos, no trabalho com o nosso patrão ou com aqueles amigos da onça, né? A gente explode mesmo, a gente muitas das vezes sai do centro e isso acaba servindo de algo muito eficaz para as nossas vidas, que é o arrependimento. A confissão e o arrependimento, que é o que nós vamos tratar nessa manhã, é uma obra maravilhosa que Deus nos deu, irmãos. Quando nós confessamos, quando nós nos arrependemos, é gerado em nós algo sobrenatural. A cura das nossas emoções, elas acontecem. É algo assim muito maravilhoso. Então, quando nós cometermos algum pecado, e eu não estou falando dos pecados hediondos,
o pecado da prostituição, da bebedeira, do vício. A gente costuma falar sempre esses pecados, né? Os 7 pecados capitais. Mas se a gente ler a palavra de Deus, a gente vai perceber que o simples fato de você desobedecer uma ordem do seu pastor, você está em pecado. O fato de você chegar atrasado à igreja, você está em pecado, você cometeu um erro. O fato de você simplesmente não acompanhar a visão e ficar murmurando por trás, o fato de você simplesmente, diante de uma necessidade do próximo, você se omitir, você está em pecado. É porque nós costumamos a dar ênfase somente nos grandes pecados. Não, aquele ali vai para o inferno, aquele ali, tomara que Deus castigue, porque a gente está vendo, mas a gente não consegue enxergar que dentro de nós é uma podridão só. Dentro de nós há uma podridão só, há uma escassez do Senhor, um vazio muito grande do Senhor, e nós precisamos nos conscientizar disso, que há um vazio em nós. E se esse vazio não for preenchido, nós vamos dar lugar à nossa vida natural, à nossa vida carnal, nós vamos dar lugar a isso, e a gente precisa se colocar à mercê do Senhor. Senão a gente coloca tudo a perder da nossa fé cristã. E aí o texto que eu quero ler para os irmãos é Juízes capítulo 10. Reparem que a gente está vindo, pegando alguns tópicos, né, dos livros, alguns pontos bem relevantes da palavra, e assim a gente já está no livro de Juízes. Como é bom estudar a palavra com você. Então diz assim, Juízes 10, versículo 6. Mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Serviram aos Baalins, às imagens de Astarote, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos Amonitas, aos deuses dos filisteus. E como os israelitas abandonaram o Senhor e não mais lhe prestaram culto, a ira do Senhor se acendeu contra eles. Reparem que são muitos deuses. Reparem que nós estamos falando de uma sociedade que ela cultuava muitos deuses, como nos dias de hoje. Cada um tem o seu Deus, cada um gosta de cultuar o seu Deus, algum Deus externo e os deuses internos, como eu falei. Os deuses da atualidade, que estão agora em total, vamos dizer assim, aparência, só não enxerga quem não quer. Mas a gente está vendo aí o Deus do medo, as pessoas estão cultuando o Deus do medo. As pessoas estão cultuando o Deus do Covid, o Deus da pandemia. As pessoas estão se voltando muito para esses deuses. Então abra os seus olhos, veja se você também não está dando muito poder, muita legalidade a essas situações. Ao medo, à depressão, ao isolamento. Olha que Deus terrível. Esse Deus que algumas pessoas estão cultuando, que é o Deus do isolamento. Irmão, você precisa sair de casa, você precisa botar o pé na areia, você precisa subir uma montanha, você precisa pegar nas folhas, no verde, você precisa, cavar uma terra. Você precisa disso. Isso é saúde para você, porque senão você vai se fechar com esses deuses que estão fazendo você ficar super acomodado. Então, a nação de Israel estava vivendo isso, experimentando isso. E eu quero dizer para você nessa manhã, vamos confessar, vamos nos arrepender, vamos confessar, vamos nos arrepender e vamos mergulhar de fato na fé em Deus. Olha como o Senhor gosta de você. Olha como Ele me ama, Ele ama você. No versículo 11, o Senhor respondeu:
Quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas, os maomitas os oprimiram, e vocês clamarem a mim, eu os libertarei das mãos dele. Qual é a condição do Senhor para salvar e nos livrar? Clamar a ele. Então clame ao Senhor no dia de hoje. Você que está vivendo aí essa pandemia, Covid, medo, essa depressão, esse isolamento, clame ao Senhor. Não deixe que esses deuses da atualidade parem você. Não deixe. Eles devem ser derrotados em oração e com a sua força de vontade, porque há um poder em você muito grande. Amém? E diz assim no versículo 13: mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses, por isso não os livrarei mais. Clame aos deuses que vocês escolheram, que ele os livre na hora do aperto. Deus é justiça. Se você abandonou o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, você entregue aos seus deuses. Você está entregue à sua própria concupiscência, à sua carne. Você está entregue aí aos seus pensamentos. Então, o Senhor está dizendo, se resolva aí com eles. Porque se vocês me buscarem, se vocês buscarem a minha face, eu vou socorrer. Deus está colocando o nome dele em jogo. Essa é a palavra que nos afirma isso, de Gênesis a Apocalipse. O Senhor afirma isso. E aí, versículo 15, os israelitas, porém, disseram ao Senhor, nós pecamos, faze conosco o que achares melhor, mas te rogamos, livra-nos agora. Então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia entre eles e prestaram culto ao Senhor. Então o Senhor não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Como esse Deus é maravilhoso! Amém, irmãos? O que o Senhor quer de nós é confissão, é arrependimento. Foi o que eles fizeram. Eles se reconheceram que estavam num caminho errado e aí se endireitaram e seguiram o seu curso normal. Voltaram para o seu caminho. Então, meus queridos, a chave de uma vida vitoriosa, próspera, é a confissão e o arrependimento. Não sei qual a área da sua vida que você precisa de uma intervenção do Senhor. Mas uma coisa eu sei, hoje é o dia de você clamar ao Senhor. Clame ao Senhor porque Ele vai livrar você, vai livrar sua casa, sua família. Hoje é o dia de nós buscarmos o Senhor. Amém? Deus é com você, Deus é contigo. Não importa a situação atual que você está vivendo, mas reconheça o Senhor em todos os teus caminhos. Amém? Vamos orar então? Senhor Jesus, graças te damos, ó Deus, por este dia maravilhoso, dia que o Senhor nos concede, dia de paz, dia de glória. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor tem nos ensinado, ó Deus, a fazer coisas tremendas no Senhor. Por isso, nessa manhã, nós derrotamos, oramos em nome do Senhor Jesus, para que os nossos inimigos caiam diante de nós, que os nossos inimigos tropecem, porque nós confessamos o nosso erro, confessamos o nosso pecado e pedimos, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque só o Senhor pode nos livrar. Por isso nós oramos e abençoamos os teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amores, é isso então. Tenha uma vida de confissão, arrependimento. Confessar é você falar com o Senhor o que você fez de errado, né? Então confessa o que você fez. Arrependimento é você simplesmente deixar de fazer o que você estava fazendo e se voltar ao caminho a qual o Senhor já tem lhe ensinado. Que você tenha um dia abençoado, um dia de sábado, e eu espero que você experimente o poder restaurador que vem através da confissão e do arrependimento.
Shalom, meus irmãos. Um dia vitorioso para todos vocês.